Olá a todos, todas, sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós estamos numa live de lançamento desse livro maravilhoso, que é o livro da Cecília. E hoje a Cecília veio conversar com a gente aqui um pouquinho a respeito do trabalho dela na astrologia, das obras dela e principalmente desse livro, que é Os Quatro Livros da Lua. Então, Ceci, gratidão, linda, tudo bem? Eu que agradeço, sempre. Tudo bem, tudo ótimo. Bom, então, deixa eu só, antes de você começar, eu vou só te apresentar. Vou apresentar brevemente, porque a Ceci tem um currículo bem extenso, então, para a gente não se estender muito, eu vou colocar o que está aqui. Olha, que livro lindo, gente. Vocês precisam ter esse livro por todos os motivos. Não só porque ele é lindo, mas porque ele é excelente. Bom, então a Ceci, ela é graduada pela Escola Politécnica da USP em Engenharia Civil e atuou muitos anos na área. Paralelamente, ela estudou e se formou em diversas áreas de terapias corporais, naturais, vibracionais e Hatha Yoga, dominando muitas ferramentas para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e é detentora de diversas certificações, títulos, diplomas, tanto nacionais quanto internacionais nessas áreas. Na astrologia, igualmente, possui certificações nacionais e internacionais, e é especializada em astrologia médica e psicológica, e tem 3 livros hoje publicados pela Ogma. Então, esses são os livros da linda Ceci. Olha que tudo, gente. Olha isso, gente. A Ceci hoje é referência nacional em astrologia, aqui no Brasil. Esses livros dela são de estudos, e depois a gente fala um pouquinho, mas, Ceci, eu queria que você falasse um pouquinho, para começar, para as pessoas te conhecerem melhor, a respeito da sua formação astrológica. Tá. E astrologia, como que você foi atrás da astrologia, como que você conheceu, o que te encantou e há quanto tempo você está estudando e continua estudando, porque a gente nunca para, não é? Não, nunca para. Então, eu caí na astrologia meio por acaso, assim, né? Na verdade, não era a minha intenção ser astróloga. Eu tenho uma formação que é muito da exatas, né? Porque eu sou engenheira. E aí mas sempre estudei paralelamente. E eu comecei a me interessar quando eu achei que eu ia ter uma outra carreira paralela. Eu achei que eu ia mais para as terapias, né? Para o lado da cura, das holísticas, e fiz várias formações. E nesse caminho, eu comecei a achar que a astrologia poderia ser uma ferramenta muito, assim, muito adequada para auxiliar nesse, assim, né, entender o interagente, a pessoa que eu estivesse tratando. Eu já estudava astrologia por mim mesma, né? Assim, sempre tive curiosidade, então eu tinha muito livro e tal. Daí eu resolvi fazer um primeiro curso lá atrás, acho que 2011 por aí, uma formação completa, que não era assim cursinho, que era uma formação inteira que eu fiz com o Newton Schultz. E daí depois dessa formação, que foi mais de um ano, eu me lembro que eu comecei a fazer uma formação de naturopatia na época, e antes da aula, eu fazia mapa das pessoas. Para treinar, as pessoas tinham curiosidade, e uma vez um professor falou para mim, nossa, você tem noção de quão bem que você faz isso? Que legal. Para pensar, e daí eu, assim, comecei a achar que poderia ser um caminho. E daí aparecia muita astrologia para mim. Então, a astrologia chegou, ao invés de... ela chegou para você. Exato. Daí eu falei, bom, então se eu vou fazer isso, eu tenho que fazer sério. Eu, mesmo com essa formação já cumprida do Newton Schultz, eu falei, vou fazer uma outra formação. Aí busquei referências e tal, acabei achando a Ana Maria Costa Ribeiro, que é uma pioneira, né, no Brasil. Ela já tem idade, ela tem mais de 50 livros publicados, só que ela é do Rio. E na época, que era bem antes da pandemia, ela não dava cursos online, não tinha curso online, e ela nem gostava. E daí eu entrei em contato com ela,
E ela falou, a gente faz por correspondência. E aí, era Legal. assim, eu comprava os livros, eu tive que ler os 50 livros. Ela me fazia um questionário gigantesco e eu respondia por escrito todo aquele questionário. E À mandava. mão. E ela me respondia assim, em 2 palavras: é isso, ou é aquilo. Mas, assim, por exemplo, no módulo de sinastria, eu fiz umas 15 sinastrias, de Nossa. sinastria comparação de mapas, né? E é Então, extremamente complexo. ou seja, como eu tenho essa facilidade para ler, para escrever, eu absorvo muito dessa forma, eu achei que aí foi uma virada de chave. Uhum. Eu achei que aí realmente foi um momento que, né, eu realmente mudei meu patamar, vamos dizer assim. Uhum. E daí fui aprimorando os atendimentos e tal, e eu vi que a minha linha de interpretação, ela é muito psicológica, ela é muito terapêutica. Uhum. Eu não tenho tanto interesse até pela astrologia mundial, da coletividade, porque você tem que entender muito do contexto, economia, história, enfim. E eu sempre usei muito para terapêutico. Então, foi meio natural eu ir fazendo a especialização, fiz especialização em astrologia psicológica, e depois fiz várias especializações com vários profissionais de várias linhas na astrologia médica, né? O nome é esse, lá fora é médica. Aqui a gente tem um certo cuidado. Aí eu fiz vários cursos aqui no Brasil, e daí eu fiz uma formação lá fora, que é certificada, né? Aí ela dava certificação, e aí hoje eu dou aula na Regulus, que é uma escola tradicional, né? Maravilhosa também. Tem 50 anos, é uma escola que tem 50 anos, então, assim, tem um nome, né? A zelar. Exatamente, tem fundamento. E lá eu dou a aula da saúde, e eu dou a aula sobre a Lua também, especificamente um curso sobre a Lua na saúde. Que legal, muito bom. Então, eu vejo que você você tem N conhecimentos, e a astrologia é um leque, abre um leque muito grande, e você entrou em 2, assim, a psicologia e a medicina, né? Aliás, esse foi o drama do seu primeiro livro, do segundo livro, né, Ceci? Que nome que a gente põe, porque o ideal, esse daqui, ó, só para quem está assistindo saber, esse daqui é Saúde através da astrologia. Na verdade, nós tínhamos cogitado colocar a astrologia médica mesmo, mas por cautela nós achamos melhor não colocar, para não esbarrar aí em questões éticas do CRM, enfim, então a gente não queria, porque nos Estados Unidos é super aceita e é consagrada a astrologia médica, então lá tudo bem, aqui não, então a gente colocou, mas esse livro, para quem tem interesse em astrologia médica, lógico que é interessante fazer um curso, mas esse livro aqui, gente, é simplesmente magnífico, magnífico mesmo, em termos de conteúdo e em termos de didática. E aí eu tô vendo, Ceci, que desde que você começou a publicar livros, você começou com A Lua, As Deusas e Você, agora veio de novo o livro da Lua. Por que a Lua? O que a Lua tem de tão importante na nossa vida? Olha, a Lua a gente poderia ficar assim uns 3 anos falando sobre isso, que ainda teria só sobre isso, né? Ainda teria assunto, tanto que o primeiro livro fala muito da Lua, né? E ele é um livro grosso. Esse livro fala da Lua e a gente ainda teria condições de escrever mais. Por quê? A Lua, ela diz respeito a uma parte inconsciente da nossa psique. Então, astrologicamente, a gente tem uma representação da nossa dualidade masculino e feminino arquetípicos dentro da gente através de Sol e de Lua. Então, Sol é o caminho consciente, o caminho de luz, dia, claridade, consciência, uma força ativa e uma força extrovertida. E a Lua é uma força inconsciente, né? Escuro, inconsciente. São 2 forças que se complementam, mas cujo o propósito é realizar o conteúdo solar. O Sol é o centro do nosso sistema solar,
todo o resto gravita ao redor dele. Uhum. Então, da mesma forma, no nosso mapa, o Sol é o centro em torno do qual tudo gira para poder preencher as necessidades solares. Mas o que acontece? A Lua é o receptáculo. A Lua é o nosso, é o útero, é o cálice, que faz o quê? Recebe a ideia do Sol, dá forma para parir aquilo. Ou seja, a Lua é quem coloca no mundo, por isso é a relação da Lua com a gestação. Então, a Lua, ela tem a função de nutrir, de proteger, de formar, de colocar no mundo. Como ela faz isso? Através das memórias inconscientes, que são experiências que ficam ali gravadas e que vão direcionando o caminho. Então, na nossa vida prática, como isso funciona? A gente tem uma ideia, um propósito, alguma coisa que a gente quer gerar e tá lá na frente aquela meta, mas a gente precisa se precaver de uma série de coisas para não se perder no meio do caminho. Quem faz isso é a Lua. E aí o que acontece? A Lua, ela tanto pode ajudar a gente a realizar o propósito do Sol, como ela pode, através das nossas memórias, medos, traumas, sabotagens, dificultar a expressão do Sol. E aí o que a gente vê na prática terapêutica, que é o tipo de astrologia que eu acabo exercendo, é que as pessoas, elas ficam muito amarradas nesses conteúdos inconscientes e que elas não conseguem se desenvolver na vida por conta dos bloqueios que estão na Lua e não no Sol. O Sol é o propósito, mas se você não vence os seus medos internos, você não chega no Sol. Você precisa passar pela Lua para resolver o Sol. E aí o que acontece? O conteúdo da Lua arquetípico, ele é muito vasto, porque como tem essa correlação com a nutrição e com a proteção, a gente vai espelhar isso na nossa vida através de várias imagens. A primeira é a mãe, porque a gente se forma dentro do útero da mãe. E é a mãe que vai passar para a gente a sensação de ser acolhida, de ser nutrida, de ser protegida ou não. E depois a gente continua replicando isso em todos os nossos relacionamentos na vida, os relacionamentos afetivos, enfim. Então, quando a gente estuda a Lua, a gente consegue destrinchar questões que estão na raiz das questões das pessoas, que ali, infância, família, ancestralidade, a relação com a mãe, a necessidade ou não de formar vínculos afetivos. Ou seja, tudo isso tem uma ligação muito importante com o nosso conteúdo lunar. E aí foi natural, assim, ir desenvolvendo esse tema para aprofundar no autoconhecimento, né? Então, eu acho muito legal. Porque quando a gente vai fazer uma leitura, né, e até o tema desse livro, a gente pega alguns recortes. A gente tem um pedaço falando da maternidade, um pedaço falando dos relacionamentos afetivos, um pedaço falando das questões, né, dos problemas que a Lua pode mostrar. Na Régulos, eu dou um curso só da influência da Lua na saúde, que a gente vê que, por exemplo, questões de fertilidade estão ligadas à Lua. Então, a mulher que não consegue engravidar, ou que não quer engravidar, ou que tem crise com isso, a gente entende através da Lua. Problema de amamentação, problemas digestivos, tudo que é somatizado, né, onde a pessoa somatiza os conflitos emocionais, transtornos mentais, porque a Lua tem um conteúdo inconsciente muito importante, então fica aquela pressão do inconsciente, muitas vezes está na raiz de problemas psíquicos, transtornos mesmo mentais que a pessoa tem. Então, tem assim uma área para a gente explorar muito grande. Nossa, que legal. É bem vasto mesmo e bem profundo, não é? É muito, é muito. E aí a abordagem desse livro é diferente do primeiro livro. Porque no primeiro livro,
a linha que a gente seguiu, que é o livro das deusas, foi falar sobre arquétipos do feminino, né? Ou seja, separar padrões de comportamento feminino e as suas distorções e as suas consequências. Então, a gente falou através de arquétipos femininos. Nesse outro livro, o de agora, né, os 4 livros, a gente está colocando de uma maneira mais concisa e mais objetiva, porém aprofundando nas questões que cada posicionamento lunar podem trazer ali, né? Que legal. Então, não tem tanto o primeiro livro, ele foi muito mais, assim, metafórico, e esse livro é mais objetivo. Metafórico e arquetípico, esse daqui vai mais na questão. Inclusive, esse daqui, na verdade, são 4 em 1, não é? Isso daqui é um compêndio. Então, ó, para quem não conhece, não viu, se bem que eu deixei o verso da capa aqui, mas aqui tem 4 livros. Então, o primeiro é Mães à Luz da Lua, Lua de Mel, A Sombra da Lua e A Luz da Lua. Olha que legal. E são todas essas questões que a Cecília vai destrinchando e abordando aqui de uma forma extremamente... Lógico, aqui está bem resumido, né, gente? Porque é o que a Ceci falou, a Lua tem quilômetros de coisas para falar, mas é de uma forma bem didática e bem objetiva para a gente entender. E aí, assim, se qualquer pessoa, inclusive quem nunca estudou astrologia, entende numa boa, é isso? É isso. Entende, porque a gente está falando de comportamentos que são muito comuns, muito presentes, né? Então, às vezes, a pessoa nem sabe o mapa, mas se ela lê ali, ela se identifica com aquela questão. Ela se identifica com aquele conflito. Ela sente ali. Ela sente ali, exato. E é muito curioso que nos cursos que eu dou, os da Régulo, eles são ao vivo, né? Com troca das pessoas. E eu sempre uso nos meus cursos, tanto no da saúde quanto no da Lua, mapas que os próprios alunos trazem, com casos que eles mesmos trazem. Então, porque fica muito mais palpável para entendimento, né? Então, por exemplo, no da saúde, muita gente tem questões de saúde e vem fazer o curso para entender melhor. Ou é um parente, um filho, uma mãe. Então, eu pego esses mapas para a gente exemplificar. E no caso da Lua, o público da Lua é, assim, muito predominantemente feminino. E as mulheres trazem os seus mapas, então a gente tem inúmeros conflitos, por exemplo, de pessoas que passam por abortos sucessivos, ou que não têm questões de fertilidade, ou transtornos alimentares. É muito mais frequente do que a gente imagina essa questão dos transtornos alimentares, ou a pessoa sofre de depressão, assim, tem episódios recorrentes de depressão, e ela traz o mapa e a gente começa a estudar aquilo, e assim, é impressionante o quanto a gente aprofunda o estudo da Lua, e os próprios alunos vão tirando camadas, sabe? Ali vão revelando aquilo. Então, realmente, pode ser uma fonte de inspiração, assim, de insight muito, muito importante, né? A gente, normalmente, não adianta a gente dar um caminho se a pessoa negligencia as barreiras internas que ela tem. Assim, fica infrutífero aquilo, fica utópico, né? Fica utópico. Então, a primeira... Nossa, que legal. Então, o ideal é entender e ir tratando, é uma cura, na verdade, porque eu sempre falo que quando a gente entende alguma coisa, um conflito, um trauma, tudo bem, o negócio não vai sumir, mas você começa automaticamente a administrar, porque a gente lança a luz e traz aquilo para o consciente, e aí começa a administrar aquilo. Então, pelo menos, já fica um pouco mais fácil de lidar com aquilo. Exato, e é um caminho de correlações que muitas vezes as pessoas não fazem. Então,
como eu coloquei no começo, que a Lua traz essa conexão com o passado, por exemplo, com a memória, com o passado, com aquilo que foi vivido, independentemente da crença da pessoa, porque quem acredita em várias vidas pode falar de memórias que vêm de outras vidas passadas. Quem não acredita, ok, a gente pode estar falando de situações intrauterinas, a gente pode estar falando de questões que aconteceram na infância, e a gente pode estar falando de questões que aconteceram ontem, porque veja o que acontece, a Lua é aquela parte do nosso cérebro que registra as impressões, mas que a gente não fica lembrando com o nosso cérebro aqui cortical todo dia, porque são dores que, se você ficar revivendo aquilo, você não vai para frente. Então, a Lua, ela pega as impressões, e ela registra em forma de sensação no corpo e de resposta automática, porque o nosso cérebro emocional, ele está ligado ao hipotálamo, que vai responder pelas nossas reações fisiológicas. Então, o que acontece? Você, por exemplo, vou dar um exemplo de uma aluna que passou. Ela tinha muito medo de cachorro, mas muito medo de cachorro. E ela, a ponto dela não poder ir na casa do filho, assim. E ela era psicóloga, então ela fez muita coisa, e ela entendia cognitivamente a sensação. Conscientemente, tudo bem. Mas não conseguia lidar com a coisa. Não, dominava, era uma descarga e tal. Enfim, ela, num tratamento que ela fez de corpo, sabe, de acesso no corpo mesmo, veio uma lembrança para ela de uma briga muito feia que teve do pai com a mãe dela quando ela era muito criança. E tinha um cachorro latindo sem parar no fundo. Então, ela fez esse registro, essa associação. E o corpo respondia com aquele medo, com aquele terror que ela estava do pai sendo agressivo com a mãe. Não tinha nada a ver com o cachorro, no fim das contas. Foi uma associação. Então, o conteúdo lunar, ele é muito a nossa reação automática para nos defender, nesse sentido, para impedir que a gente passe por um processo de dissociação, que a gente passe por um trauma que a gente não vai aguentar. Ou seja, eu vivi um trauma, eu não quero nunca mais viver aquilo. Então, cada vez que eu sou exposta a um tipo de situação que me recorda aquilo, meu corpo se defende. Já trava. Isso é a Lua. E o que acontece? Por ter essas conexões com o passado, com mãe, com maternidade, muito dos temas que a gente vivencia na vida hoje, como, por exemplo, eu não consigo engravidar, se a gente for correlacionar com todo esse histórico, a gente chega na infância da pessoa, o que está acontecendo, na relação que ela tem com a mãe, com a experiência que ela tem, ou o medo que ela tem de perder a liberdade. Então, você entende que, não é assim, ela tem dificuldade, porque tem gente que usa a astrologia só para ver qual é o período mais fértil, que vai dar mais certo, mas a gente pode atingir camadas muito mais profundas. E fazer essa ligação. Quer dizer, você acha que o problema está no relacionamento, mas você vai ver, está antes. Está bem atrás o negócio. Você acha que o problema é a fertilidade, mas você vai ver como é o relacionamento, você vê que o relacionamento também não está direitinho. Então, quando você liga todos esses pontos, fica muito mais fácil de entender o que realmente acontece com a gente, né? Interessante, é muito interessante. Agora, Ceci, eu queria que você falasse um pouquinho, você até chegou a falar alguma coisa nesse sentido, por exemplo, da Lua enquanto inconsciente, do Sol consciente. A Lua e o Sol tem essa correlação, Lua feminino, Sol masculino, necessariamente, e assim, porque a Lua está no mapa de todo mundo, inclusive de homens, e homens têm mães, homens têm irmãs, homens podem ter companheiras, filhas. Então, assim, me fala um pouquinho a respeito, porque esse livro é para todo mundo, homens, mulheres e etc., para quem quiser se autoconhecer melhor.
Exatamente, porque todo mundo tem lua, todo mundo tem sol, todo mundo tem masculino, todo mundo tem feminino. Eu vejo que existe uma grande confusão hoje em dia sobre feminino e mulher, ou seja, cura do feminino e cura da mulher, dor da mulher, o que é uma defesa para a mulher, que sim, muitas vezes precisa, e o que é efetivamente falar sobre feminino. Porque quando a gente está falando de masculino e feminino, Sol e Lua, a gente está falando de forças arquetípicas que se manifestam em todos, em proporções distintas e de maneiras distintas. Então, assim, na maior parte da população, vamos dizer assim, as mulheres, elas vão representar o conteúdo feminino com mais naturalidade, e os homens, o conteúdo masculino. Isso é um mecanismo biológico. Eu estou falando de uma parte energética, biológica mesmo, da formação do cérebro, do tipo de hormônio. Os hormônios, isso. Parte biológica mesmo, efetiva. Exato, porque quando a gente fala, por exemplo, homem tem uma ligação com Marte e mulher tem uma ligação com Vênus, o Marte, ele rege a parte de, por exemplo, esperma, os órgãos sexuais masculinos, e rege a adrenalina, por exemplo. E Vênus rege os ovários, enfim, a parte feminina. A parte do feminino, e daí você tem fisicamente falando. Exatamente. Então, você tem que Marte é uma força que é extrovertida, que sai, que expulsa, literalmente. E Vênus é uma força de atração, que puxa para dentro. Então, isso acontece no corpo, biologicamente falando, por isso que tem essas regências, por isso que a astrologia na saúde funciona dessa forma. Essa parte aqui. Isso. E aí, com Sol e Lua, é a mesma coisa. A gente está falando num plano... o Sol é um plano ideativo, vamos dizer assim. Então, é aquela... a ideia pura do propósito. E a Lua é o complemento disso, porque a gente está encarnado na Terra e a gente precisa materializar as coisas, gestar as coisas e dar à luz as coisas. Então, todo mundo tem as duas forças. A força solar e a força lunar. A força solar, que governa a gente para onde a gente tem que ir, e a força lunar, que vai ajudar a gente protegendo, delimitando o caminho. O que acontece? Essas duas forças, elas têm que estar equilibradas para uma ajudar a outra. Tanto em homem quanto em mulher, tanto faz. O Sol e a Lua têm que caminhar juntos. Tanto que no corpo, eles representam as duas metades cerebrais. Sol é uma metade cerebral, Lua é outra metade cerebral. Legal. Razão e intuição. Então, não adianta expressar só de um lado e não expressar do outro. O que acontece hoje na nossa sociedade, que muita gente fala que precisa resgatar o feminino e tal, que a maior parte das atividades, elas se dão à maneira masculina, que é ativa, exteriorizada, racional, e o feminino, nesse sentido, é o complemento disso. É aquilo que você recebe, acolhe, gesta. Então, tem muito a ver com aceitação, tem muito a ver com a capacidade de conexão com o corpo, tem muito a ver com a capacidade de se autonutrir. Então, quando a gente fala assim, a luta das mulheres, a gente já está falando no masculino, por exemplo, porque luta é um mecanismo de funcionar do masculino. O feminino funciona de outra forma. Então, de maneira geral, a gente vive numa sociedade que é combativa, que é competitiva, que é racionalizada, e isso é um modo muito mais masculino do que feminino. Nesse sentido, né? Nesse sentido arquetípico que a gente está colocando. Então, quando a gente está falando de se conectar com a Lua, em homens e em mulheres, significa passar a operar de uma maneira diferente. Ou seja, escutando ao invés de
apenas esbravejando, aprendendo a ler os símbolos, a perceber os sinais que a vida dá, as metáforas que a vida traz, aprendendo a se conectar com o interno, fazer introspecção, perceber o que acontece dentro. Então, isso é uma coisa que tanto homem quanto mulher tem que fazer, que é essa conexão com esse universo, né, feminino. Por isso que, mas são forças complementares, percebe? Porque se você não tem um propósito, e fica sem função, também não vai para lugar nenhum. Vai para lugar nenhum, não vai. Então, assim, o sol, ele é indispensável, porque é ele que dá o direcionamento, é ele que diz para onde tem que ir. Para todo mundo. Exato. Todo mundo. Exato, exatamente. Então, a grande questão é que, para você caminhar na direção do sol, você precisa conhecer o seu conteúdo lunar, que pode estar te boicotando, que pode estar te atrapalhando. Então, assim, é um primeiro passo, né? Primeiro a gente destrincha aqui, depois a gente pensa em ir no caminho certo, né? É muito legal. É um estudo muito, muito, muito interessante, não é? Eu acho que é muito rico, né? Porque a gente vai descobrindo camadas que às vezes passam muito desapercebidas, né? Que legal, Ceci, muito bom. E me fala uma coisa, assim, na sua trajetória de escritora, de astróloga e de professora de astrologia, qual que é, assim, qual é a dúvida maior, assim, que as pessoas costumam encontrar em relação, não é nem dúvida, mas qual que é a dificuldade maior que as pessoas costumam encontrar para trabalharem com elas mesmas e se autoconhecerem e olharem para elas próprias? É justamente estar operando demais no racional, no intelectual. Então, assim, tem muita gente, principalmente quem estuda astrologia, né? Porque eu lido com muito aluno, e fala assim, não, isso eu já sei. Não, isso eu já sei. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo de lua, que é o nosso tema aqui. A pessoa tem uma lua que diz que ela na literatura, você vai ler, perfeccionista. A pessoa tem uma lua em virgem, perfeccionista. A pessoa fala, eu já sei que eu sou perfeccionista. Ela saber que, eu já sei que ela é perfeccionista, é muito diferente dela realmente realizar o quanto ela se auto-boicota. Porque ela é perfeccionista. Exato, porque ela tem medo, porque ela tem o quanto ela fica com a autoestima baixa, achando que ela não está conseguindo operar direito. Então, a maior dificuldade que eu vejo de acesso é a falta de conexão lunar, mesmo, assim, no sentido amplo da palavra, que foi o que eu coloquei aqui. Eu estava conversando com uma aluna que, na aula, né, na própria aula, ela é nutricionista. E ela trouxe um caso, e veja, nutrição é um tema altamente lunar. Lunar, você falou. E ela trouxe um caso de uma moça cheia de questões, e aí, cheia de questões assim, por exemplo, o que ela manifestou é que ela queria ter filho, nunca teve, e daí quando ela engravidou, ela abortou, e só falou disso. Aí, olhando o mapa, assim, estava na cara que a pessoa não, assim, a prioridade era outra, mesmo, assim. Mas, antes de entrar nisso, eu falei, eu aposto que essa moça não gosta de cozinhar. E ela falou, tem pavor, como que você sabe? Tem pavor, não, ela tudo é iFood e tal, e tal, e tal. Aparentemente, isso parece que é uma coisa muito, assim, bobinha. Moderna. Tranquila. Muito bobinho. Agora, eu vejo sempre, né, em atendimento e na aula, isso é muito recorrente, o quanto a comida tem uma relação com o afeto, o quanto a nutrição física está relacionada com a nutrição psíquica, e o quanto o fato da pessoa cozinhar está relacionado com ela valorizar essa nutrição, se preocupar com essa nutrição, ser responsável por essa nutrição.
Então, quando a pessoa está completamente desconectada, isso que eu estou querendo dizer que todo mundo precisa cozinhar e que todo mundo vai gostar de cozinhar? Não. E que vai querer cozinhar todo dia? Não, não é isso. Mas é que é um indício a gente perceber, quando a pessoa está muito desconectada, que muitos temas não fazem nenhum sentido para a pessoa. Ela nunca parou para pensar naquilo. naquilo. Na simbologia e na importância que aquilo tem simbolicamente na vida dela em relação a todas as outras coisas. Exato. E aí tem uma cura. Porque quando a pessoa que nunca foi, nesse exemplo que eu estou dando, ela nunca foi para uma cozinha, por exemplo, detesta e tal, e ela, por alguma razão, ela se vê obrigada a começar a ter contato com o alimento, a ter que se preocupar, a ter que depois saborear aquilo. Isso muda a pessoa em outros níveis. Quer dizer, tem o potencial de mudar, porque a pessoa pode ficar com raiva, esbravejando lá e não... E aí também bloqueia tudo e também não vai. Não muda nada, mas assim, se ela tiver consciência do que está acontecendo, ali tem... A coisa é muito mais simples, é aí que eu estou querendo chegar. O básico ali, que a gente acabou perdendo, a conexão com o corpo, a conexão com a terra, a conexão com os ciclos, ciclos, assim, quer ver outra coisa que ainda, né, na mesma pergunta que você me fez, a maior dificuldade, as pessoas não conseguem, em sua maioria, perceber que os dias são diferentes, ou seja, que tem dia que eu estou muito ativa e tem dia que eu estou completamente sem energia, que tem dia que eu estou com muita disposição de ficar falando, estudando, e que tem dia que eu, assim, eu não quero fazer nada disso, que tem dia que o meu intestino está funcionando bem, e tem dia que eu estou constipada. Por quê? Porque a vida é cíclica. Então, a gente tem as estações do ano, a gente tem o período do dia e da noite, a gente tem as fases da lua, e a gente assim, a gente faz parte da natureza. Só que muita gente pensa que a vida tem que ser um eterno dia de sol num verão interminável. Felicidade total e completa sempre. Disposição. Então, assim, se hoje eu tô triste, tem alguma coisa errada. Deixa eu tomar remédio, porque eu não posso ficar triste. Ou assim, a pessoa que tá, por exemplo, no período menstrual, tá completamente sem energia, porque, sim, ela tá num período do ciclo que leva para esse recolhimento, para essa introspecção. E a pessoa, ela está no emprego que ela é obrigada a produzir, como outro dia, ela vai se desconectando, isso vai desconectando a pessoa. E daí, ela já não é capaz mais de saber o que o corpo dela precisa, se ela precisa de repouso, se ela precisa de silêncio, todos os dias tem a mesma cobrança, e isso dificulta, no fim das contas, dela ter esse entendimento, porque ela vai entender tudo como racionalmente, a maneira solar. Não, isso eu já sei, isso eu já estudei. Não, isso eu já sei. Essa é sempre assim, não, mas... o conceito tá beleza, agora o impacto que isso causa, a pessoa não tem a menor noção e nunca nem parou para pensar a respeito, né? Exatamente. Então, eu acho que é justamente... Isso acontece, inclusive, com as pessoas que vão fazer curso, é isso? Muitas vezes. Algumas mesmo. Algumas elas já vêm, porque quem se interessa por esse tema normalmente já tem um trabalho. Você vê, por exemplo, tem uma aluna que é nutricionista, tem uma aluna já está buscando, de alguma forma. Já tem uma aluna psicóloga, então tem muita gente que e tem muita gente que vem para a astrologia como último recurso. Então, mesmo assim, eu estou falando isso porque, como eu sou da área da astrologia com relação à saúde, eu pego muita gente que chega com caso. Essa semana eu peguei uma pessoa com câncer de útero. E aí o que acontece? A pessoa na busca de entendimento, ninguém dá uma resposta satisfatória. E nem mesmo ela não se sente convencida com o tratamento, ela não sabe o que ela fez. Então, eu vejo que o último recurso, ela fala assim, eu preciso entender por aqui, né? Quando está num momento já, assim, de dor, de sofrimento. Então, tem pessoas que estão já mais conectadas, mas tem pessoas que estão operando muito no racional. Racional. E não passa disso, né? Não aprofunda, né? Não vem para dentro. Sabe por quê também? Porque isto é um mecanismo de defesa, e aprofundar expõe as dores.
Não, você vai ter que olhar, aí você achou o problema e você vai ter que resolver o problema. Você vai ter que lidar com o negócio. E depois que vê, não adianta fingir que não está lá porque você viu. Então, você vai ter que lidar com o troço. E tem um agravante, assim, nisso tudo, que é o seguinte, quando a gente entende que, apesar de a Lua, por exemplo, poder representar a nossa mãe no mapa, ela é uma representação de como eu percebo a minha mãe. Ou seja, sim, o mapa mais do que uma mãe efetivamente foi. Exato. Ou seja, o mapa é meu. Então, quando a gente enxerga que a gente tem responsabilidade, é isso que você está falando. Aí a gente vai precisar... porque enquanto eu posso culpar o outro, tá ótimo. A culpa é de todo mundo. Eu sou linda, maravilhosa, sou boazinha. Então, a regra é assim, eu tenho uma mãe narcisista, como que eu posso ser feliz se eu tenho uma mãe narcisista? Porque a culpa é... Então, se ela for ficar falando o atendimento inteiro que a mãe é narcisista, ela não vai sair do mesmo lugar. E veja, a mãe pode ser narcisista. Eu não estou dizendo que não existem mães narcisistas. A mãe pode ser, de fato. A questão é o que você faz com isso. A questão é o seu lado da história, porque é só aí que você tem zona de manobra. Você só pode modificar você mesmo. Você só pode... né? E a situação externa só muda se você tomar uma atitude, né, perante tudo aquilo. Então, assim, o que te impede de cortar, assim, ser independente da mãe narcisista? É aí que está a questão. O medo, as travas, então é para isso que tem que olhar. E muita gente ainda não quer sair dessa... né, desse lugar onde eu posso culpar todo mundo. Porque eu me vitimizo e aí a culpa é do mundo, não minha. Então tá tudo certo. Então tá ótimo. Então isso é uma questão também. Que interessante, não é? Gente, olha, isso e muito mais está aqui. Você também dá cursos, fora cursos na Regulus, você acha que já tem uns 2 cursos gravados lá na sua... 2 cursos. Que são no seu site, não é? São no meu site. Os cursos do site, eles são cursos... são 3, né? Os que estão na Hotmart. Então, um deles é sobre a interpretação da Lua. Eu ensino basicamente a interpretar cada posicionamento de Lua e o impacto que essa Lua tem, todas as questões que tem ali. Olha que legal. Depois tem um outro curso que é diferente, que chama A Lua em Movimento, que o foco é a gente aprender a compreender o impacto que o movimento da Lua tem em nós dia a dia, porque para cada um é diferente. Então, por exemplo, a gente teve um eclipse que aconteceu, e foi numa lua cheia no eixo Virgem-Peixes. Para cada um isso impacta de uma maneira diferente. Cada um tem um mapa, não é só pegar ali, o meu está na casa tanto, é na dinheiro. Não é disso que eu estou falando. É que dependendo dessa configuração, você vai ter questões físicas, fisiológicas acontecendo ciclicamente, que a gente não se dá conta. Então, esse curso tem o foco de ensinar, dar mecanismos para a pessoa registrar e perceber isso. Por exemplo, toda vez que a Lua está em Áries, eu tenho dor de cabeça. Toda vez que a Lua está em Escorpião, eu brigo com meu marido. Toda vez... E, assim, isso é muito particular, mas a gente começa a entender que a gente fica mais inchada em determinado período do mês, a gente... Enfim, então, o foco do curso é esse. E tem um terceiro curso que chama A Sombra da Lua, que é sobre o lado difícil dos posicionamentos lunares. Desafios que traz. Exato, e que podem desembocar em doenças e tal. E tem um pedaço que eu falo sobre a Lilith. Esse curso chama Lua Negra e a Sombra da Lua. Então, aí são 2 em 1. É um curso sobre o lado escuro da Lua e outro sobre a Lilith também, que eu acho que tem bastante confusão. Muita. Eu ia até falar isso. Aliás, nesse livro aqui, no primeiro livro, esse daqui da Lua, a Ceci fala a respeito de Lilith, Perséfone, Hecate e os mitos, porque, gente, a gente ouve cada coisa na internet que só os deuses para salvar.
terror, assim, total e completo. Então, gente, é assim, conheçam antes de mexer com uma coisa, com uma força, sabe? De desencadear uma força. Eu vejo muita gente falando assim, vamos fazer um ritual para a Hecate, um ritual para a Lilith. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Porque isso aí é uma força, e é uma força que ela tá dentro de nós, e quando você aperta o botãozinho, ela liga e desencadeia coisas. Então, não é simples assim, sabe? A gente precisa saber com que a gente está trabalhando, e as pessoas vão fazendo, e faz ritual, e faz encantamento, e chama, não sabe nem direito o que está chamando, não sabe o impacto que aquela força, e que aquele arquétipo divino vai trazer na sua vida. Então, é muito complicado, tem que conhecer. Principalmente se a pessoa não conhece o seu lado Não sombrio. se conhece também. Então, quando você abre uma caixinha ali e... É a caixa de Pandora interna, vira uma confusão total. Isso é uma coisa que quem atende tem que ter esse cuidado também, porque se você vai mexer, às vezes você está olhando ali, você fala, nossa, tem isso. Se você não é capaz de direcionar, encaminhar as coisas ali, a pessoa, ela entra em contato com uma dor que ela pode... assim, pode ser até perigoso. Então, a gente precisa ir se entendendo, né? E percebendo o que essas forças fazem. E todo mundo vê o aspecto, assim, do poder. Poder, que obviamente tem um poder. A questão é, para você acessar esse poder, você precisa superar certos desafios, certas questões ali. Limitações, inclusive. A Lilith, ela está muito ligada a impulsos autodestrutivos, a questões que são limite e tal. Então, a mulher empoderada, olha o que passou para chegar. Quantas ficam pelo meio do caminho? Então, a maioria, inclusive. Quando você vai ver na prática, está muito mais conectada a comportamentos assim, a vícios, a degradação, do que propriamente a nossa. Mesmo. Porque as coisas elas não vêm de graça, é uma construção nossa. Uma construção nossa. Então, esse último curso tem o foco no lado mais difícil. E aqui também você fala, a sombra da lua, é muito legal também, gente, está bem claro para quem quiser conhecer, para quem quiser saber, muito bom, Ceci. E aí, nesse livro, a gente fala da sombra e depois a gente fala da luz, ou seja, o que é isso? Que todo posicionamento, ele vai ter essas questões difíceis e tem um lado como você aproveita isso. Sim. Porque desafios e como superar os desafios e extrair o melhor disso. Extrair o melhor de cada posicionamento, exato. Então, por isso tem essas duas partes. Que tudo, Ceci. Gente, olha, esse livro tá maravilhoso. Tá lindo mesmo. Muito bem editado por uma editora. Gratidão. Olha, que tudo, gente, esse livro é lindo. Muito bem editado. Então, assim, se vocês não tiverem a fim de ler, tá cansado? Vai vendo as imagens, tá lindo. Mas, quando recuperar, vai ler, porque tá muito legal também. Olha, só para vocês terem uma ideia, nós estamos em pré-venda desse livro de 2 de setembro até o dia 30 de setembro. E esse livro tem tem vários brindes, porque, na verdade, vocês vão receber o seu livro assim, olha que tudo. Essa nova configuração da Ogma. Marca-página, um cartão postal, um livretinho mágico aqui com encantamento, inclusive tem um que é da Ceci, e a farmácia literária Gotas de Lua, olha que tudo. Isso daqui é o seguinte, gente, olha que fofucho, olha que lindo. Esse daqui é o brinde especial da pré-venda desse livro maravilhoso que a Ceci escreveu. E vocês têm aqui 5 mensagenzinhas que a Ceci escreveu, baseadas na Lua. Então, ó, quando você não estiver bem ou quiser ouvir alguma coisa legal, uma palavra positiva, você pega uma dessa gota de Lua e lê. Não vou dar spoiler, porque são mensagens muito fofas e muito legais. E vocês vão ficar bem. Ao invés de tomar remédio, gente, toma isso. Não precisa tomar, é só ler. E interiorizar, não é? Exato, interiorizar, meditar sobre isso, porque às vezes são coisas triviais que passam batido, né? Quando a gente para pensar,
O que a gente estava falando da comida, é assim, é um significado que... Parece uma coisa tão óbvia, eu vou comer e pronto. Não é assim, eu vou comer e pronto. Você tem 800 motivos. Eu dei uma palestra há um tempo atrás sobre transtornos alimentares, e assim, se você for parar para pensar, as pessoas comem por 800 razões que não são fome. Entende? É compensação, é frustração, é raiva, é hábito. Enfim, e ela não come também por um monte de razões que não é. Então, quando a gente começa a observar isso e a perceber por que eu estou fazendo isso, nossa, traz muita resposta para outros âmbitos também, não só para isso. Né? E já começa a controlar, inclusive, né? Já começa a tomar conta. É muito legal isso, é maravilhoso. Sim. Gente, olha, então, se vocês gostaram, adquiram o seu, aproveitem. Depois dá uma olhadinha no site da Ceci, astrosiervas.com.br, para ver os cursos dela. Ela tem artigos magníficos lá escritos. Eu até coloquei alguns, estou colocando lá no grupo do Instituto Ogma e no grupo dos livros do Instituto Ogma mesmo. Dá uma olhadinha, vão fazer curso, leiam, porque é a melhor forma. Gente, isso daqui é o melhor remédio que tem. Sabe, porque assim, você toma medicamento alopático, ou até que não seja alopático, homeopático mesmo, só que resolve uma coisa e estoura em outro lugar. Por quê? Porque a causa que está lá dentro, que é uma dor da sua alma, e manifesta no corpo, e manifesta na sua vida, gente, os remédios não curam. Ou você resolve o problema, a origem do problema, ou você vai ficar se tratando para o resto da vida, sabe? Com fitoterapia que seja, com homeopatia, lindo, tal, mas vamos resolver? E a gente só resolve com autoconhecimento e aprimoramento pessoal, não tem outro caminho, gente. A gente está aqui em Gaia, inclusive, para isso. A gente não está em Gaia passeando, estamos de férias, vou passear, vou conhecer, não. Nós estamos em Gaia para aprimoramento pessoal e evolução. Ou a gente aprende agora, ou a coisa vai ficando cada vez pior e cada vez mais difícil. Então, aqui tem os caminhos que vocês precisam e que vocês vão encontrar, onde vocês vão encontrar as respostas para as dores da alma, os desequilíbrios do espírito, que se refletem no corpo, na vida, está nos livros, no Ceci, e nos cursos da Ceci também. Mesmo. E é uma fonte inesgotável, né? A gente sempre pode... né? Não, é super dinâmico, gente, é gostoso, não é estudo monótono, sabe? Já leu, tá bom. Não, você vai aprofundando, e é a cebola, você vai tirando uma camada, outra camada, e vai embora, sabe? E quando a gente entende, porque isso que você falou é muito importante, quando a gente entende que o corpo é uma tela de projeção da nossa alma, do nosso espírito, ou seja, o que se manifesta nele é o que eu carrego. Quando eu tenho uma patologia, uma doença, um transtorno, seja lá o que for, ele tem um recado, ele tem um simbolismo, ele está ligado a uma outra coisa. Até chegar nesse nível físico, começou antes disso. Exato. No nível psicológico, no nível emocional, no nível espiritual, começou antes disso. Isso, e o corpo, ele é um retrato daquilo, né? E na astrologia a gente vê isso até no formato do corpo, porque quando você entende que existe um fluxo vital que nutre os seus órgãos e que nutre as partes do seu corpo, se você tem uma ênfase de um fluxo vital, por exemplo, na região do coração aqui, de doação, você vai ter mais energia aqui, você vai ter, por exemplo, seios maiores. Uma coisa justifica a outra, entende? Está tudo muito ligado. Então, quando a gente começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo, nossa, só que daí a gente tem que tomar responsabilidade, né? Para entender e para modificar. É isso aí. É aquilo, você tem que tomar a rédea da sua vida na sua mão. Não está na mão do outro. Você não vai ser feliz quando não sei o que. Não. Você tem que ser feliz agora com você mesma, com você mesmo, e olhando para dentro, gente, não está fora. Nada que vocês procuram está fora. Tudo que a gente procura está dentro. Só que o dentro é imenso, é muito vasto. E a gente tem um mapinha. Olha os mapas aqui do dentro. É isso aqui, gente. Senão a gente nunca acha o caminho e fica rodando em círculos, não é?
Exatamente, exatamente. Então, Mas, enfim, a gente vai... As aulas são sempre muito ricas, né? Porque as pessoas trazem conteúdo trazem sempre... questões práticas e vai evoluindo, é muito legal mesmo. Inclusive, os livros, eles vêm muito dessa vivência mesmo, né? Da experiência mesmo, que a gente tem um conteúdo teórico, obviamente, mas depois de trabalhar... totalmente prático, aplicado à prática. Você percebe padrões, né? Ó, eu só vou ler aqui o que o pessoal está falando. Então, a Jéssica falou que ela ama saber a trajetória das pessoas. Eu também gosto, por isso que eu pedi para você falar um pouquinho do seu trabalho. E ela falou que ela tem um livro da Lua, que é maravilhoso. Que legal, que legal. E... tá, ela está falando da questão do render, que hoje eu tenho que render mais do que ontem, só que é aquilo que você estava falando, a gente precisa entender os nossos ciclos e respeitar, inclusive, os nossos ciclos. Gente, essa vida moderna, eu vou falar uma coisa para vocês, é assim, a tecnologia é ótima, é linda, é maravilhosa, ajudou numa série de questões, mas, olha, detonou numa série de outras, sabe? Esse ritmo moderno nosso, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, sabe? Porque, assim, é difícil, é muito complicado. A gente acaba se punindo e se castigando e se obrigando a uma série de coisas, se forçando, quando, na verdade, em alguns momentos a gente precisava ter calma, ter paz, ficar quietinho, quietinha, sabe? Então... Depois a gente rende mais, inclusive, porque é uma ideia falaciosa a gente achar que a gente vai render tudo de igual. Então, o que acontece é que se você estica a corda num dia que não era para esticar a corda, depois você fica imprestável. Então, na realidade, não é uma perda de tempo. Não, é uma otimização do tempo, porque sim, você vai precisar descansar. Então, é melhor descansar no momento que o corpo está pedindo, para ter energia no outro tempo. E aí você tem energia plena, inclusive, não fica mais ou menos, porque fica sempre mais ou menos. Exatamente, exatamente. E isso vale para tudo, né? Assim, para todas as normalidades que a gente coloca. A gente, é o que eu falei, tem dia que chove e é ótimo porque rega as plantas. E é isso mesmo. Então, a gente tem que aprender que tem dia de chuva. Tem dia de sol. O dia de sol é bom para andar no parque. Então, não ficar teimando. Não, porque... Vamos aproveitar todos os dias na energia deles mesmos, não é? Exatamente, exatamente. Muito bom. Ceci, eu adorei. Gratidão. Eu que agradeço. Foi ótimo e a gente vai conversando. Gente, gratidão pela presença de vocês. Super beijo. Bom descanso para todos. Super beijo. Assim, gratidão. Sempre. Eu que agradeço por tudo. Depois a gente conversa mais. Que é muito legal. Tchau, gente.